Sabe aquela pessoa que vive zombando da sua fé, que ri toda vez que você dobra os joelhos para orar? A história que você vai ouvir agora é sobre isso, mas com um final que ninguém esperava. Fique até o fim, porque essa história completa vai te mostrar o poder real da oração persistente e como Deus age exatamente quando tudo parece perdido. Se você quer entender como a fé pode transformar até mesmo os corações mais duros, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Lucas sempre foi um homem de oração. Desde jovem, aprendeu com sua avó que a oração não era apenas um ritual religioso, mas uma conversa íntima com Deus. Quando se casou com Marina, aos 28 anos, ele acreditou que havia encontrado a mulher ideal. Ela era bonita, inteligente e determinada. O casamento começou bem, mas Lucas logo percebeu que Marina não compartilhava sua fé. Ela vinha de uma família onde religião era vista como muleta emocional, algo para pessoas fracas que precisavam de conforto imaginário. No início, Marina respeitava os momentos de oração de Lucas. Quando ele se retirava para o quarto ao amanhecer, ela apenas revirava os olhos e continuava dormindo. Quando ele orava antes das refeições, ela esperava em silêncio, mexendo no celular. Mas com o passar dos meses, o respeito silencioso se transformou em irritação, e a irritação evoluiu para zombaria aberta. Certa manhã, Lucas estava ajoelhado ao lado da cama, como fazia todos os dias às 5:30 da manhã. Suas mãos estavam unidas, seus olhos fechados, e ele murmurava suas orações quando Marina acordou com o despertador. Ela olhou para o marido e soltou uma risada sarcástica. Ela disse que aquilo era ridículo, que ele parecia uma criança conversando com um amigo imaginário. Lucas abriu os olhos, sentiu o constrangimento subir pelo rosto, mas não respondeu. Ele apenas terminou sua oração em silêncio e saiu do quarto. Esse se tornou o padrão. Toda vez que Lucas orava, Marina encontrava uma forma de ridicularizá-lo. Quando ele agradecia a Deus pela comida, ela comentava em tom de deboche que deveria agradecer ao supermercado e ao próprio salário. Quando ele ia à igreja aos domingos, ela perguntava se ele ia conversar com seu amigo invisível. Quando voltava, ela queria saber se Deus tinha respondido, sempre com aquele sorriso irônico que cortava mais fundo que qualquer grito. Lucas tentou conversar com ela várias vezes. Ele explicou que a fé era parte essencial de quem ele era, que não estava tentando convertê-la, apenas precisava daquele espaço para sua espiritualidade. Marina ouvia, mas no dia seguinte estava lá de novo com suas piadas cortantes. Ela dizia que ele podia ter sua fé, desde que não esperasse que ela levasse aquilo a sério. Para ela, religião era entretenimento para massas ignorantes, e ela se considerava inteligente demais para aquilo. Os amigos de Lucas percebiam a tensão. Um dia, após o culto, seu amigo Pedro o chamou para conversar. Pedro perguntou como estavam as coisas em casa, porque tinha notado que Marina nunca aparecia nas reuniões da igreja. Lucas confessou tudo. Disse que era doloroso ter sua fé constantemente atacada pela pessoa que mais amava. Pedro ouviu com atenção e então compartilhou algo que mudaria a perspectiva de Lucas. Pedro contou que sua própria esposa tinha sido exatamente como Marina. Ela zombava, ridicularizava, fazia piadas. Mas ele nunca parou de orar, não apenas por ela, mas na presença dela. Ele nunca revidou, nunca ficou com raiva, nunca desistiu. E depois de 3 anos de oração persistente e amor incondicional, algo mudou no coração dela. Ela começou a fazer perguntas, depois a acompanhá-lo à igreja, e hoje era uma das mulheres mais dedicadas da congregação. Pedro olhou nos olhos de Lucas e disse que a oração persistente move montanhas, mas que é preciso paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Lucas saiu daquela conversa renovado. Ele decidiu que não importava quantas vezes Marina zombasse dele, ele continuaria orando. Mais que isso, ele oraria por ela todos os dias, pedindo que Deus tocasse seu coração e abrisse seus olhos para a realidade espiritual que ela tanto negava. Ele também decidiu que nunca revidaria as ofensas, que sempre responderia com amor e gentileza, porque era isso que Cristo ensinou.
Os meses seguintes foram particularmente difíceis. Marina parecia intensificar sua campanha de zombaria. Ela começou a convidar amigos para jantar especificamente quando sabia que Lucas oraria antes da refeição, criando situações constrangedoras onde todos olhavam para ele com aquele misto de pena e desconforto, enquanto ele agradecia a Deus pela comida. Ela comentava alto com as amigas sobre como era difícil viver com alguém tão religioso, sempre com aquele tom de quem está presa em um casamento infeliz. Uma noite a situação chegou ao limite. Marina tinha bebido um pouco de vinho a mais e estava particularmente agressiva. Quando Lucas começou suas orações noturnas, ela explodiu. Ela gritou que estava cansada daquilo, que ele era patético, que perdia tempo conversando com o nada, que deveria crescer e parar de acreditar em contos de fadas. Ela disse coisas cruéis sobre a família dele, sobre a fé dele, sobre tudo que ele considerava sagrado. Lucas sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas ele não revidou. Ele apenas olhou para ela e disse calmamente que a amava, que respeitava sua descrença, mas que não podia deixar de ser quem era. Então ele foi para a sala e terminou suas orações lá. Naquela noite, sozinho na sala escura, Lucas orou como nunca tinha orado antes. Ele não pediu que Marina se tornasse crente por obrigação ou por medo. Ele pediu que Deus, se era da vontade dele, tocasse o coração dela com amor genuíno, que abrisse os olhos dela para ver além do materialismo que a aprisionava. Ele pediu sabedoria para ser um marido melhor, para que suas ações falassem mais alto que suas palavras. E ele pediu forças para continuar firme, mesmo diante da oposição constante. A vida continuou naquele padrão tenso. Marina trabalhava em uma empresa de publicidade, um ambiente agitado e competitivo onde ela era conhecida por sua criatividade e determinação. Lucas era professor de história em uma escola pública, um trabalho que ele amava porque podia impactar a vida de jovens todos os dias. Eles mantinham as aparências em público, mas em casa, a distância emocional crescia a cada dia. 3 anos se passaram desde aquela conversa com Pedro. 3 anos de oração diária, de zombaria constante, de paciência testada ao limite. Lucas tinha seus momentos de fraqueza, dias em que ele se perguntava se deveria desistir, se talvez fosse melhor aceitar que Marina nunca mudaria. Mas sempre que a dúvida surgia, ele lembrava das palavras de Pedro, lembrava das promessas bíblicas sobre a oração persistente e continuava. Foi em uma terça-feira comum que tudo mudou. Marina estava em uma importante reunião de trabalho, apresentando uma campanha que tinha levado meses para desenvolver. Era o tipo de projeto que poderia catapultar sua carreira, e ela estava confiante. A apresentação começou bem, mas no meio dela algo estranho aconteceu. Marina começou a sentir uma pressão no peito, uma dificuldade crescente para respirar. Ela tentou continuar falando, mas as palavras não saíam direito. As luzes da sala pareciam mais brilhantes. Sua visão começou a embaçar nas bordas. Um dos colegas percebeu que algo estava errado e perguntou se ela estava bem. Marina tentou dizer que sim, que era apenas nervosismo, mas então suas pernas fraquejaram. Ela se segurou na mesa, mas não foi suficiente. Marina caiu no chão da sala de reuniões enquanto todos corriam para ajudá-la. Alguém gritou para chamar uma ambulância. Marina estava consciente, mas confusa e apavorada. O que estava acontecendo com ela? A ambulância chegou em 15 minutos, mas para Marina pareceu uma eternidade. Os paramédicos a estabilizaram e a levaram às pressas para o hospital. Um dos colegas ligou para Lucas, que estava no meio de uma aula. Quando ele atendeu e ouviu que Marina tinha desmaiado e estava sendo levada ao hospital, seu coração disparou. Ele imediatamente cancelou as aulas do dia, pegou o carro e correu para o hospital, orando durante todo o trajeto. Quando Lucas chegou à emergência, Marina já estava sendo examinada. Ele teve que esperar na sala de espera, aquele lugar de paredes brancas e cadeiras desconfortáveis, onde o tempo parece parar. Ele andava de um lado para o outro, orando sem parar, pedindo a Deus que cuidasse dela. Que não importasse o que ela pensava sobre fé, ela era sua esposa e ele a amava profundamente.
Depois de quase 2 horas, um médico saiu e chamou por Lucas. O médico explicou que Marina tinha sofrido uma arritmia cardíaca grave. Os exames preliminares mostravam que havia um problema sério que precisava de investigação mais profunda. Eles precisariam interná-la para fazer mais exames, incluindo um cateterismo. O médico foi honesto ao dizer que a situação era preocupante, que pessoas jovens como Marina não costumavam ter esse tipo de problema sem uma causa subjacente séria. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele pediu para ver Marina e foi levado até o leito dela na emergência. Quando entrou, encontrou sua esposa pálida, com fios e monitores conectados a ela, parecendo muito menor e mais frágil do que ele jamais a tinha visto. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas quando ela o viu. Pela primeira vez em 3 anos, não havia zombaria em seu olhar, apenas medo. Marina agarrou a mão de Lucas e disse com voz trêmula que estava com medo, que os médicos falaram em problemas cardíacos sérios, que ela poderia precisar de cirurgia. Sua voz quebrou quando ela admitiu que não estava pronta para morrer, que tinha tanto medo do que poderia acontecer. Lucas se sentou na beira da cama, segurou a mão dela e disse que ela não estava sozinha, que ele estaria ali com ela em cada passo do caminho. E então ele fez algo que sabia que ela odiaria, mas que ele não podia deixar de fazer. Ele perguntou se podia orar por ela. Marina olhou para ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e para a surpresa de Lucas, ela não zombou, não recusou. Ela apenas assentiu e fechou os olhos. Lucas então orou ali mesmo, no leito de hospital, pedindo a Deus por cura, por sabedoria para os médicos, por paz para o coração angustiado de Marina. Quando ele terminou, Marina apertou sua mão e sussurrou um obrigado tão baixo que ele quase não ouviu. Se você está acompanhando essa história até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Histórias como essa nos mostram que Deus age de formas que nunca esperamos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Marina foi internada e passou por uma bateria de exames. O cateterismo revelou uma obstrução significativa em uma das artérias coronárias. Os médicos ficaram perplexos, porque ela era jovem, não tinha histórico familiar de problemas cardíacos, não fumava, não tinha diabetes ou hipertensão. Era como se seu coração tivesse simplesmente decidido parar de funcionar adequadamente sem motivo aparente. A equipe médica recomendou uma cirurgia de ponte de safena. Seria um procedimento delicado, mas necessário para evitar um infarto potencialmente fatal. A cirurgia foi marcada para dali a 3 dias, tempo suficiente para fazer os preparativos e estabilizar completamente Marina antes do procedimento. Foram 3 dias de angústia, 3 dias em que Marina ficou em silêncio muito do tempo, olhando para o teto do quarto de hospital, claramente processando sua própria mortalidade. Lucas praticamente morou no hospital durante aqueles dias. Ele só saía para tomar banho e buscar roupas limpas. De resto, estava ali, ao lado da esposa, conversando sobre coisas triviais para distraí-la, lendo para ela, apenas segurando sua mão quando ela não queria falar. E todas as manhãs, sem falta, ele fazia suas orações. Pela primeira vez em 3 anos, Marina não zombava. Ela ficava em silêncio, às vezes com os olhos fechados, parecendo quase participar daquele momento. Na noite antes da cirurgia, Marina não conseguia dormir. O medo era palpável em seus olhos. Ela olhou para Lucas e perguntou algo que ele nunca imaginou que ouviria dela. Ela perguntou se ele realmente acreditava que suas orações faziam diferença, se ele realmente achava que havia alguém do outro lado ouvindo. Lucas poderia ter aproveitado aquele momento vulnerável para um sermão, para um discurso sobre fé, mas ele não fez isso. Ele apenas disse honestamente que sim, que ele acreditava com todo o seu coração que Deus ouvia cada palavra, cada súplica, cada gratidão. Marina ficou em silêncio por um momento e então disse algo surpreendente. Ela disse que tinha inveja da fé dele, que desejava poder acreditar em algo maior,
ter aquela certeza que ele demonstrava todos os dias. Mas ela admitiu que não sabia como, que seu cérebro racional sempre bloqueava qualquer tentativa de fé. Lucas sorriu gentilmente e disse que fé não era algo que se conquistava apenas com o intelecto, mas com o coração aberto. Ele disse que se ela quisesse, ele oraria para que Deus se revelasse a ela de uma forma que ela pudesse entender e aceitar. Marina pensou por um longo momento e então, pela primeira vez em todos aqueles anos juntos, ela pediu que ele orasse por ela novamente, não apenas por sua saúde física, mas por seu coração espiritual. Lucas segurou as mãos dela e fez a oração mais sincera de sua vida. Ele agradeceu a Deus por Marina, por cada dia que tiveram juntos, pelas diferenças que os desafiavam a crescer. Ele pediu pela cirurgia do dia seguinte, que as mãos dos cirurgiões fossem guiadas com precisão divina, e ele pediu que, se fosse da vontade de Deus, o coração de Marina fosse tocado não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Quando ele terminou, Marina estava chorando silenciosamente. Ela disse que nunca tinha sentido aquilo antes, uma paz estranha que não fazia sentido, considerando que ela entraria em uma cirurgia de vida ou morte em poucas horas. Ela disse que talvez, apenas talvez, houvesse algo naquilo tudo que ela tinha ignorado por tanto tempo. Lucas beijou sua testa e disse que não precisava de respostas agora, que ela deveria apenas descansar e deixar Deus cuidar do resto. A manhã da cirurgia chegou. Marina foi levada ao centro cirúrgico às 6 da manhã. Lucas a acompanhou até onde era permitido, segurou sua mão até o último segundo e disse que estaria orando cada minuto até ela voltar. Marina sorriu fracamente e disse algo que fez o coração de Lucas quase explodir de alegria. Ela disse que ela também tentaria orar, que não sabia como, mas que tentaria conversar com Deus durante a cirurgia. Lucas beijou sua mão e a viu ser levada pelas portas duplas do centro cirúrgico. A cirurgia estava prevista para durar entre 4 e 6 horas. Lucas voltou para a sala de espera cirúrgica, aquele lugar onde famílias inteiras se reúnem em vigília, cada um carregando sua própria carga de preocupação e esperança. Ele se sentou em um canto e começou a orar. Não aquelas orações rápidas de agradecimento antes das refeições, mas oração profunda e contínua, intercedendo por cada segundo daquela cirurgia. Outras pessoas na sala olhavam para ele, algumas com curiosidade, outras com compreensão. Uma senhora idosa se aproximou depois de algum tempo e perguntou por quem ele estava orando. Lucas explicou sobre Marina, sobre a cirurgia cardíaca, sobre tudo que tinham passado. A senhora sorriu com sabedoria e disse que também oraria. Ela disse que seu marido tinha passado por uma cirurgia semelhante anos atrás e que a oração tinha feito toda a diferença. Ela se sentou ao lado de Lucas e os dois oraram juntos por Marina. As horas passavam lentamente, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Lucas olhava constantemente para o painel eletrônico que mostrava o status dos pacientes em cirurgia. O nome de Marina ainda mostrava em cirurgia aceso em amarelo. A cada minuto parecia uma eternidade. Ele tentava ler, mas não conseguia se concentrar. Tentava comer algo da lanchonete, mas não tinha apetite. Tudo o que ele podia fazer era orar e esperar. Finalmente, depois de 5 horas e 40 minutos, o cirurgião saiu pelas portas e chamou pelo nome de Lucas. Ele se levantou rapidamente, seu coração batendo descompassado. O cirurgião tinha aquela expressão neutra que os médicos aprendem a manter, impossível de decifrar se eram boas ou más notícias. Ele levou Lucas para uma sala privativa e fechou a porta. O cirurgião começou explicando o procedimento. Eles tinham conseguido fazer a ponte de safena conforme planejado. A obstrução era pior do que os exames mostravam, e em qualquer outro cenário, ela poderia ter sofrido um infarto fulminante a qualquer momento. O cirurgião disse com toda sinceridade que Marina tinha muita sorte de ter desmaiado quando desmaiou, porque se aquilo tivesse acontecido em casa, sozinha, ou enquanto dirigia, o desfecho poderia ter sido completamente diferente. Mas então o cirurgião disse algo que fez Lucas entender o timing perfeito de Deus. Ele explicou que durante a cirurgia, quando estavam fazendo a ponte,
descobriram outro problema que não tinha aparecido nos exames. Havia uma anomalia congênita, uma malformação pequena mas perigosa, que poderia ter causado problemas graves no futuro. Como já estavam operando, conseguiram corrigir aquele problema também. O cirurgião disse que aquela cirurgia tinha salvado a vida de Marina 2 vezes e que ela teria uma recuperação completa. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele agradeceu ao médico profusamente e perguntou quando poderia vê-la. O cirurgião disse que ela estava sendo levada para a UTI pós-cirúrgica e que ele poderia vê-la em cerca de 1 hora, quando ela começasse a acordar da anestesia. Lucas voltou para a sala de espera, mas dessa vez com o coração leve. Ele encontrou a senhora que tinha orado com ele e compartilhou as boas notícias. Ela abraçou Lucas e disse que Deus é bom, que ele ouve as orações dos seus filhos. Quando finalmente Lucas pôde ver Marina na UTI, ela ainda estava sonolenta da anestesia. Havia tubos e fios por toda parte, monitores apitando suavemente, enfermeiras passando constantemente para verificar seus sinais vitais. Lucas se aproximou da cama e segurou a mão dela cuidadosamente, evitando os fios. Marina abriu os olhos lentamente, tentou falar, mas o tubo de respiração ainda estava lá. Lucas disse para ela não se preocupar, que a cirurgia tinha sido um sucesso, que ela estava bem e que logo estaria fora dali. Marina apertou a mão dele levemente, seus olhos ainda pesados, mas claros o suficiente para comunicar alívio. Lucas ficou ali por alguns minutos, até que a enfermeira disse gentilmente que ele precisava deixá-la descansar, que poderia voltar nas próximas horas de visita. Lucas beijou a testa de Marina e sussurrou que estava orando por ela e que continuaria orando até que ela estivesse completamente recuperada. Os dias na UTI foram lentos, mas progressivos. Marina foi entubada no dia seguinte e finalmente pôde falar. Suas primeiras palavras para Lucas foram uma pergunta simples, mas profunda. Ela perguntou se ele tinha orado durante toda a cirurgia. Lucas sorriu e disse que sim, que ele e até uma senhora que não conhecia tinham orado sem parar. Marina ficou em silêncio por um momento e então confessou algo incrível. Ela disse que durante a cirurgia, mesmo sob anestesia, ela teve a sensação mais estranha de não estar sozinha, como se houvesse uma presença ao redor dela, algo que não conseguia explicar com lógica ou ciência. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não disse nada elaborado, apenas sorriu e disse que talvez Deus estivesse respondendo às orações dela, mostrando-se de uma forma que ela pudesse entender. Marina não rebateu, não zombou, não fez piadas. Ela apenas concordou que talvez fosse isso mesmo, e que pela primeira vez na vida, ela estava disposta a considerar que havia mais entre o céu e a terra do que sua filosofia materialista permitia. A recuperação de Marina na UTI foi exemplar. Os médicos ficaram impressionados com o quão bem ela estava respondendo ao pós-operatório. No 3º dia, ela foi transferida para um quarto regular. No 5º dia, estava caminhando pelos corredores com a ajuda de Lucas. No 7º dia, recebeu alta com recomendações de repouso e fisioterapia cardíaca. Quando chegaram em casa, Marina olhou para o apartamento com olhos diferentes. Tudo parecia mais significativo, mais precioso. Ela tinha passado pela experiência de quase perder tudo, de encarar sua própria mortalidade, e aquilo tinha mudado algo fundamental em sua perspectiva. Ela se sentou no sofá, cansada mas grata por estar viva, e olhou para Lucas, que estava organizando os remédios dela na mesa. Marina então pediu que ele sentasse ao lado dela. Quando ele se sentou, ela segurou sua mão e pediu desculpas. Ela pediu desculpas por 3 anos de zombaria, por ridicularizar o que era mais importante para ele, por tratar sua fé como se fosse algo infantil e patético. Ela disse que tinha sido arrogante, que tinha usado seu intelecto como desculpa para não enfrentar questões espirituais mais profundas e que levou uma cirurgia de vida ou morte para finalmente entender que há coisas que a ciência não pode explicar e que o controle é apenas uma ilusão. Lucas apertou a mão dela e disse que não precisava de desculpas, que o amor não guarda registro de ofensas.
Mas Marina insistiu que precisava dizer aquilo, que carregava aquela culpa. Ela disse que viu ele orando fielmente todos aqueles dias, mesmo sendo ridicularizado, mesmo sendo atacado, e que aquela perseverança tinha plantado sementes que ela não sabia que estavam lá até quase perder a vida. Então Marina fez algo que mudou completamente a dinâmica daquele casamento. Ela perguntou se Lucas poderia ensiná-la a orar, não porque ela tinha medo de morrer de novo, não porque estava tentando agradar o marido, mas porque ela genuinamente queria entender aquela dimensão da vida que tinha ignorado por tanto tempo. Lucas ficou emocionado. Ele disse que seria uma honra, mas que ela precisava saber que fé não era algo instantâneo, que era uma jornada com altos e baixos. Marina disse que estava disposta a começar aquela jornada, que não tinha mais certezas absolutas sobre o que era real ou não, e que talvez essa humildade fosse o primeiro passo. Lucas, então, fez algo simples, mas poderoso. Ele pegou a Bíblia que sempre ficava em sua mesinha de cabeceira, aquela que Marina costumava olhar com desdém, e começou a ler para ela. Ele escolheu passagens sobre o amor de Deus, sobre redenção, sobre como Deus encontra pessoas nos lugares mais improváveis e transforma corações de pedra em corações de carne. Marina ouviu atentamente, sem interrupções, sem comentários sarcásticos. Quando Lucas terminou de ler, ele explicou que oração era simplesmente conversar com Deus, que não tinha fórmula mágica, que era apenas abrir o coração honestamente. Então ele fez uma oração simples, agradecendo pela recuperação de Marina, pedindo orientação para os próximos passos e convidando Deus para estar presente naquela casa de uma forma nova. Quando ele terminou, pediu se Marina queria tentar. Ela hesitou, disse que não sabia o que falar. Lucas encorajou, dizendo que não tinha certo ou errado, que era apenas ser honesta. Marina, então, com voz trêmula e olhos fechados, começou a falar. Ela disse que não sabia se estava fazendo certo, que nunca tinha feito aquilo antes, mas que queria agradecer por estar viva, por ter uma segunda chance, por ter um marido que nunca desistiu dela, mesmo quando ela não merecia. Ela pediu ajuda para entender tudo aquilo, para ter uma fé verdadeira, não apenas por medo, mas por genuína crença. Era uma oração simples, cheia de dúvidas e hesitações, mas era real. E quando Marina terminou e abriu os olhos, havia lágrimas em seu rosto. Ela disse que sentiu algo, que não sabia explicar, mas que havia uma paz que ela nunca tinha experimentado antes. Lucas abraçou sua esposa e disse que aquele era apenas o começo, que Deus estava apenas começando um trabalho nela que seria lindo de ver. As semanas seguintes foram de transformação gradual. Marina passou pela fisioterapia cardíaca e a cada dia ficava mais forte fisicamente. Mas a mudança mais notável era interna. Ela começou a fazer perguntas sobre fé, sobre a Bíblia, sobre Deus. Lucas respondeu o que podia e foi honesto quando não sabia as respostas. Eles começaram a orar juntos todas as manhãs, algo que Lucas nunca imaginou que aconteceria. Marina também começou a ler a Bíblia por conta própria. Ela começou pelo Evangelho de João e ficou fascinada pelas histórias de Jesus, pela forma como ele interagia com pessoas excluídas, pela mensagem de amor e redenção. Ela fazia anotações, destacava versículos e frequentemente discutia com Lucas o que estava aprendendo. Era como se uma nova pessoa estivesse emergindo, mantendo sua inteligência e personalidade forte, mas agora temperadas com humildade e abertura espiritual. 2 meses após a cirurgia, Marina disse que queria ir à igreja com Lucas. Ele ficou surpreso, mas feliz. No domingo seguinte, eles foram juntos pela primeira vez. Marina estava nervosa, não sabia o que esperar, mas Lucas a tranquilizou dizendo que não havia pressão, que era apenas para conhecer a comunidade. Quando chegaram, os amigos de Lucas ficaram chocados de ver Marina ali, especialmente Pedro, que tinha orado com Lucas por ela durante anos. O culto foi uma experiência nova para Marina. Ela não estava acostumada com o formato, com os cânticos, com a liturgia, mas ela prestou atenção atentamente. O pastor pregou sobre transformação,
sobre como Deus pega corações endurecidos e os transforma em corações de carne, sobre como às vezes Deus permite dificuldades em nossas vidas para nos acordar de nossa complacência. Marina sentiu como se aquela mensagem fosse diretamente para ela. No final do culto, o pastor fez um apelo para aqueles que queriam entregar suas vidas a Cristo. Marina olhou para Lucas e sussurrou que queria ir à frente. Lucas ficou emocionado, mas quis ter certeza. Ele perguntou se ela tinha certeza, se não estava fazendo aquilo por pressão ou emoção do momento. Marina disse que tinha certeza, que aqueles últimos meses tinham sido uma jornada que a trouxe até aquele ponto e que ela finalmente entendia o que significa ter fé verdadeira. Marina foi à frente com Lucas ao lado. O pastor conversou com ela, fez algumas perguntas para entender sua jornada e então orou com ela. Foi um momento de transformação pública do que já tinha começado a acontecer internamente. Quando voltaram para os bancos, havia lágrimas nos olhos de Lucas. Ele tinha orado por 3 anos para que Deus tocasse o coração de Marina e agora estava testemunhando a resposta daquela oração de forma mais completa do que jamais imaginou. Depois do culto, várias pessoas se aproximaram de Marina para dar boas-vindas. Pedro e sua esposa, especialmente, fizeram questão de abraçá-la e compartilhar sua própria história. A esposa de Pedro contou como ela também tinha zombado da fé do marido e como Deus trabalhou em seu coração até ela não poder mais negar. Ela disse para Marina que a jornada de fé era um processo, que haveria dias difíceis e dias de dúvida, mas que ela nunca estaria sozinha. Marina se sentiu acolhida de uma forma que nunca tinha experimentado. Ela sempre viu comunidades religiosas de fora, com ceticismo e julgamento. Mas estar dentro, ser parte daquilo, era completamente diferente. Havia calor humano genuíno, pessoas que realmente se importavam umas com as outras, que compartilhavam alegrias e tristezas, que se apoiavam nas dificuldades. Era uma família espiritual que ela não sabia que precisava. Nos meses seguintes, a transformação de Marina continuou. Ela se juntou a um grupo de estudo bíblico para novos convertidos, onde podia fazer suas muitas perguntas em um ambiente seguro. Ela se surpreendeu ao descobrir que muitas outras pessoas tinham jornadas semelhantes à dela, que a fé não era para os ignorantes, mas para aqueles humildes o suficiente para reconhecer que não têm todas as respostas. Marina também começou a usar seus dons profissionais para servir. Sua criatividade em publicidade se tornou uma ferramenta valiosa para a igreja, ajudando em campanhas de ajuda humanitária e projetos comunitários. Ela descobriu que servir aos outros não era uma obrigação religiosa chata, mas uma fonte de alegria genuína. Ver o impacto positivo que podia ter na vida de pessoas vulneráveis transformou ainda mais seu coração. 1 ano após a cirurgia, Marina e Lucas renovaram seus votos matrimoniais na igreja. Não porque o casamento estava em perigo, mas porque queriam começar um novo capítulo, agora unidos não apenas por amor romântico, mas por fé compartilhada. Durante a cerimônia, Marina deu seu testemunho. Ela falou abertamente sobre como tinha zombado da fé de Lucas, como tinha sido arrogante e fechada, e como Deus usou uma crise de saúde para abrir seus olhos para uma realidade espiritual que ela tinha negado por tanto tempo. Ela disse algo que impactou todos os presentes. Ela disse que quando caçoava de Lucas orando, ela não estava apenas atacando a fé dele, mas estava lutando contra sua própria convicção interior de que talvez houvesse algo real ali. Ela admitiu que tinha medo de se abrir para Deus, porque isso significaria abrir mão do controle. Admitir que ela não tinha todas as respostas, e isso era aterrorizante para alguém que sempre dependeu apenas da própria força e inteligência. Marina também agradeceu publicamente a Lucas por nunca desistir dela, por continuar orando mesmo quando parecia completamente inútil, por responder às ofensas com amor e paciência. Ela disse que aquela perseverança foi a maior pregação que ele poderia ter feito, porque mostrou a ela o amor de Cristo de forma prática e tangível. Não havia olhos secos na igreja quando ela terminou. Lucas também falou, compartilhando sua perspectiva. Ele admitiu que houve muitos momentos em que ele quis desistir,
momentos em que a dor da zombaria era quase insuportável. Mas ele sempre lembrava que o amor verdadeiro persevera, que a oração persistente move montanhas e que o timing de Deus é sempre perfeito. Ele disse que nunca imaginou que a resposta às suas orações viria através de uma crise médica, mas que Deus usa todas as circunstâncias para seus propósitos. Ele também falou sobre a importância da comunidade. Ele agradeceu a Pedro e outros amigos que oraram com ele e o encorajaram durante os anos difíceis. Ele disse que ninguém caminha na fé sozinho, que todos precisamos de irmãos e irmãs que nos apoiem, que orem conosco, que nos lembrem das promessas de Deus quando estamos desanimados. A cerimônia de renovação de votos foi seguida por uma celebração alegre. Havia comida, música, testemunhos de como Deus tinha trabalhado na vida daquele casal. Muitas pessoas compartilharam que a história de Lucas e Marina tinha fortalecido sua própria fé, tinha encorajado suas próprias orações por familiares não convertidos, tinha dado esperança de que nenhuma situação é impossível para Deus. 2 anos após toda aquela transformação, Marina se sentou com um caderno e começou a escrever. Ela decidiu documentar toda a sua jornada, desde o ceticismo inicial até a transformação completa. Ela queria que outras pessoas que lutavam com dúvidas e ceticismo pudessem ver que é possível mudar, que Deus encontra pessoas onde elas estão e as transforma com amor e paciência. Seu relato começava com honestidade brutal sobre como ela tratava Lucas, sobre suas zombarias cruéis, sobre sua arrogância intelectual. Ela não se poupou, não tentou suavizar seus erros, mas ela também contou sobre a persistência dele, sobre as orações que nunca pararam, sobre o amor que nunca falhou. E então ela detalhou aquela terça-feira que mudou tudo: o desmaio na reunião, a descoberta do problema cardíaco, a cirurgia que salvou sua vida 2 vezes. Marina escreveu sobre como, deitada naquela cama de hospital, encarando a possibilidade real da morte, todos seus argumentos intelectuais contra Deus pareceram vazios e sem sentido. Ela escreveu sobre aquela paz inexplicável durante a cirurgia, sobre as primeiras orações hesitantes, sobre as perguntas e dúvidas e descobertas. Ela quis ser honesta sobre o processo, porque fé não é uma mudança instantânea, mas uma jornada contínua. O testemunho escrito de Marina se tornou uma ferramenta poderosa. O pastor pediu permissão para compartilhá-lo com a congregação, e muitas pessoas foram profundamente impactadas. Várias delas tinham familiares céticos como Marina tinha sido, e aquela história deu esperança de que a oração persistente realmente funciona, que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos os resultados imediatamente. Marina também começou a compartilhar seu testemunho em outros contextos. Ela foi convidada para falar em grupos de jovens, em conferências de mulheres, em eventos evangelísticos. Sua perspectiva única, vindo do ceticismo para a fé, ressoava especialmente com pessoas que tinham dúvidas intelectuais sobre cristianismo. Ela podia falar a linguagem deles porque tinha estado lá, e sua transformação autêntica era evidência poderosa de que fé e razão não são opostos, mas complementares. Lucas assistia tudo isso com admiração e gratidão. A mulher que tinha zombado de suas orações agora estava usando sua própria história para encorajar outros a orar, a ter fé, a confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Era uma redenção completa, não apenas da pessoa de Marina, mas de todo aquele período difícil de zombaria e sofrimento. Deus tinha pegado algo doloroso e transformado em algo belo e útil. 5 anos após aquela cirurgia transformadora, Marina estava completamente saudável. Os exames cardíacos mostravam função perfeita, sem sinais de problemas. Medicamente, ela era um milagre, considerando o quão sério tinha sido seu problema inicial. Mas o verdadeiro milagre, como ela sempre dizia, não era seu coração físico, mas seu coração espiritual. Deus tinha operado nela, de forma muito mais profunda do que qualquer cirurgião poderia fazer. Marina e Lucas agora serviam juntos na igreja. Eles lideravam um ministério para casais em dificuldade, especialmente aqueles onde só um dos cônjuges era crente.
Marina tinha autoridade especial para falar nesses contextos porque ela tinha vivido dos dois lados. Ela podia entender a frustração do cônjuge crente que se sente sozinho espiritualmente, mas também podia explicar ao cônjuge não crente como pode ser difícil abrir-se para algo que parece irracional ou ameaçador. Os conselhos que Marina e Lucas davam eram práticos e baseados em experiência real. Eles enfatizavam a importância da paciência, da oração persistente, do amor incondicional. Eles alertavam contra forçar a fé goela abaixo, contra usar manipulação emocional ou medo como táticas evangelísticas. Eles encorajavam os cônjuges crentes a viverem sua fé de forma autêntica e atrativa, permitindo que suas ações falassem mais alto que suas palavras. Um casal em particular foi profundamente impactado pelo ministério de Lucas e Marina. Era uma situação quase idêntica, uma esposa cética e zombeteira e um marido fiel, mas desanimado. Eles estavam à beira do divórcio quando procuraram ajuda. Marina passou horas conversando com a esposa, compartilhando sua própria jornada sem julgamento ou pressão. Lucas fez o mesmo com o marido, encorajando-o a não desistir, a continuar orando, a continuar amando. Levou tempo, mas gradualmente aquele casal começou a se reconectar. A esposa começou a fazer perguntas sobre fé, começou a acompanhar o marido à igreja ocasionalmente, começou a ler a Bíblia com curiosidade em vez de desdém. E 2 anos depois, ela também entregou sua vida a Cristo. Foi mais uma confirmação de que o que Deus fez por Marina não era um caso isolado, mas um padrão de como Ele trabalha quando seus filhos oram persistentemente e amam incondicionalmente. Marina frequentemente refletia sobre aquela terça-feira fatídica quando desmaiou na reunião. Na época, pareceu uma tragédia, um desastre que ameaçava sua vida e carreira. Mas olhando retrospectivamente, ela via como aquilo era exatamente o que ela precisava. Sua vida estava em uma trajetória destrutiva, não apenas espiritualmente, mas até fisicamente. Ela estava tão focada em trabalho, em sucesso material, em provar que não precisava de Deus, que estava literalmente matando seu coração. Aquela interrupção forçada, aquela crise que a tirou de seu controle e a colocou em uma posição de total vulnerabilidade, foi o amor de Deus intervindo. Não como punição, mas como resgate. Deus permitiu que ela chegasse ao fim de si mesma para que finalmente pudesse encontrá-lo. E Marina era profundamente grata por isso, mesmo reconhecendo que teria sido muito melhor se ela tivesse sido receptiva às orações de Lucas desde o início, poupando a ambos de anos de dor. Essa gratidão transformou Marina em uma intercessora poderosa. Ela orava por outras pessoas com a mesma persistência que Lucas tinha orado por ela. Ela orava por colegas de trabalho céticos, por familiares distantes de Deus, por amigos presos em materialismo vazio. E ela fazia isso com paciência, sabendo que Deus trabalha em seu próprio tempo, que Ele tem um plano único para cada pessoa e que às vezes é preciso anos de oração antes de ver frutos. Lucas também tinha sido transformado por toda aquela experiência. Ele aprendeu na prática o que significa amar como Cristo amou, incondicionalmente, persistentemente, mesmo quando não é retribuído. Ele aprendeu sobre a importância da oração, não apenas como ritual, mas como comunicação real, com um Deus que ouve e responde. E ele aprendeu que o timing de Deus, embora muitas vezes frustrante para nós que queremos resultados imediatos, é sempre perfeito. A história de Lucas e Marina se espalhou além de sua igreja local. Eles foram convidados para compartilhar em conferências, podcasts, programas de rádio cristãos. Cada vez que contavam sua história, havia pessoas que se identificavam, que se viam refletidas naquele relacionamento, que recebiam esperança para suas próprias situações impossíveis. Era como se Deus estivesse multiplicando o impacto daqueles anos difíceis, usando-os para tocar centenas ou até milhares de vidas. Marina nunca esquecia de enfatizar em seus testemunhos que fé genuína não é cega, não é ignorante, não é para pessoas fracas. Ela usava seu próprio intelecto e formação acadêmica como exemplo de que é possível ser intelectualmente honesto
e ainda assim ter fé. Ela falava sobre como a ciência explica o como das coisas, mas a fé explica o porquê, e que ambas podem coexistir harmoniosamente quando abordadas com humildade. Ela também era honesta sobre suas lutas contínuas. Fé não eliminou todas suas dúvidas, não respondeu todas suas perguntas. Havia momentos em que ela ainda lutava para entender certos aspectos de doutrina cristã, momentos em que o sofrimento no mundo a fazia questionar a bondade de Deus. Mas ela aprendeu que fé não significa ter todas as respostas, mas confiar em quem tem. E essa honestidade sobre suas lutas tornava seu testemunho ainda mais poderoso, porque era real, não uma versão idealizada e impossível de cristianismo. 10 anos após aquela cirurgia que mudou tudo, Marina e Lucas estavam sentados em seu sofá, refletindo sobre a jornada. Seus cabelos tinham alguns fios brancos a mais, suas faces mostravam as marcas dos anos, mas seus olhos brilhavam com contentamento profundo. Eles tinham atravessado tempestades que poderiam ter destruído seu casamento, mas em vez disso, aquelas tempestades os fortificaram de formas que nunca imaginaram possíveis. Lucas olhou para Marina e disse que ele nunca deixaria de ser grato por aqueles 3 anos difíceis de zombaria, porque sem eles, talvez ele nunca tivesse aprendido verdadeiramente o que significa orar persistentemente, o que significa amar incondicionalmente. Marina sorriu e disse que ela nunca deixaria de ser grata por aquele desmaio na reunião, por aquela cirurgia, por aquela crise que a forçou a confrontar realidades que ela tinha evitado a vida toda. Eles conversaram sobre como Deus usa circunstâncias que parecem negativas e as transforma em bênçãos, não porque Ele causa tragédias propositalmente, mas porque Ele é tão poderoso e criativo que pode pegar até mesmo nossas piores escolhas e as situações mais difíceis e extrair delas algo belo e redentor. A história deles era prova viva disso. Marina então pegou sua Bíblia, aquela mesma que ela costumava olhar com desprezo, agora desgastada de uso frequente e cheia de anotações e marcações. Ela abriu em Romanos capítulo 8 e leu em voz alta o versículo 28 sobre como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela disse que aquele versículo tinha se tornado real para ela de forma visceral, não como teoria teológica abstrata, mas como realidade experimentada. Lucas concordou e adicionou que a oração persistente, aquela que continua mesmo quando não vê resultados, mesmo quando é ridicularizada, mesmo quando parece inútil, é uma das armas mais poderosas que um cristão tem. Ele disse que se tivesse desistido de orar por Marina no 1º, 2º ou até 3º ano, ele teria perdido o milagre que Deus estava preparando. Paciência e persistência são fundamentais. Eles também falaram sobre o papel da comunidade de fé. Sem o encorajamento de Pedro e outros amigos, Lucas provavelmente teria desistido. Sem o acolhimento caloroso da igreja, Marina talvez não tivesse se sentido segura para explorar sua fé nascente. Cristianismo nunca foi pensado para ser vivido isoladamente, mas em comunidade, onde uns sustentam os outros nos momentos difíceis. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Marina pediu que Lucas orasse exatamente como ele costumava orar naqueles primeiros anos de casamento, antes de toda a zombaria começar. Lucas sorriu com aquela lembrança distante e concordou. Ele se ajoelhou ao lado do sofá, fechou os olhos e começou a orar. Mas dessa vez, em vez de zombar, Marina se ajoelhou ao lado dele. E juntos, eles conversaram com Deus, agradeceram pela jornada, pediram orientação para o futuro, intercederam por outros que estavam passando por lutas semelhantes. Quando terminaram, eles se abraçaram, 2 pessoas que tinham sido transformadas pela graça, pela oração persistente, pelo amor incondicional e pelo poder de um Deus que nunca desiste de seus filhos. A história deles era um testemunho vivo de que não há coração tão duro que Deus não possa amolecer. Não há situação tão impossível que a oração não possa penetrar. Não há zombaria tão cruel que o amor não possa superar. E você, será que há alguém na sua vida que zomba da sua fé? Alguém que parece impermeável ao Evangelho? Não desista.
Continue orando, continue amando, continue sendo testemunho vivo do amor de Cristo. A história de Lucas e Marina nos ensina que o tempo de Deus é perfeito, que suas orações não estão caindo em ouvidos surdos e que, às vezes, Deus está trabalhando de formas que não podemos ver até que o momento certo chegue. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder da oração persistente. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias inspiradoras como essa. E deixe nos comentários: você tem alguém por quem está orando há anos? Compartilhe sua história conosco. E não se esqueça de conferir nossa playlist Histórias Completas, onde você encontrará outras narrativas poderosas de transformação e fé. Que Deus abençoe sua jornada de fé e perseverança. Até o próximo vídeo.